Hoje é dia de estudar colocação pronominal. Que é isso, professora, pelo amor de Deus? A gente já não estudou pronome? Não é possível. Estudamos pronome, mas agora tem um estudo que é o seguinte: a posição do pronome em relação ao verbo. Se ele tem que ficar antes do verbo, se ele tem que ficar no meio do verbo ou depois do verbo. Tipo, qual é o certo? É te amo ou amo-te? Ou existe certo e errado nesse caso? Eu posso falar eu te amo? Como que faz? Então é isso que a gente vai estudar. Já deixa essa dúvida aqui no começo e no final eu falo, tá? Seguinte, nós temos 3 nomes, né? 3 nomenclaturas para a posição do pronome. Quando ele vem, pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, lhes, lhe, o, a, esses pronomes que a gente trabalha naquela primeira coluna da primeira e no caso da terceira pessoa, a coluna praticamente inteira daquela tabelinha de pronomes da aula de pronome lá do bloco de morfologia, né? Do módulo 2. Mas vocês vão ver aqui nos exemplos quais são os pronomes, isso é tranquilo. Quando a gente coloca um pronome antes do verbo, por exemplo, se eu disser te amo, colocar o te antes do verbo, eu tô fazendo aí a próclise. Então, pró, que é de antes. Quando eu coloco o pronome no meio do verbo, que ninguém fala mais assim, mas a gente encontra ainda em algumas poesias, alguns livros, na Bíblia tem bastante, tipo, falar-te-ei, amar-te-ia, se me desses condições e tal, aquela coisa toda. Então, quando você coloca o pronome no meio, né, dentro do verbo, aí você está construindo a mesóclise, que começa com me, de meio, né? E quando você põe no final, você põe depois do verbo, você está construindo a ênclise, que não tem nenhum bizu para você lembrar, só se você lembrar de and, que é final em inglês, eu vou botar no final. Forcei a barra, eu sei, mas é porque não tinha nada para dar o bizu, agora você já vai lembrar. Pró é antes, me é meio e en é final, tá? Depois do verbo. Como vai funcionar? Se houver, antes do verbo, palavras que são atrativas, a próclise vai ser obrigatória. Se essas palavras não estiverem presentes na frase, aí normalmente você vai poder escolher se vai na frente ou se vai depois o verbo. Existe uma situação também, não podemos iniciar frases com pronomes oblíquos. Então é por isso que você não pode falar, ou não deve, no caso do concurso, né, na vida eu acho que super deve, mas no concurso, na redação, você não deve falar te amo, porque não pode começar a frase com pronome oblíquo, então deveria ser o quê? Amo-te, ou amo-te, né, que aqui a gente fala T com som de ti, é comum. Porém, eu acho super sem graça a pessoa que fala amo-te, nem sei se ama de verdade mesmo, tem que ver isso direito. Agora, se você colocar eu na frente, tanto faz, você pode dizer eu te amo ou eu amo-te, tanto faz. Porque o eu é um pronome reto, ele pode iniciar a frase, entendeu? E ele também não é palavra atrativa, então ele não tem obrigatoriedade nenhuma aí, você fala como você quiser, tá? Vamos ver então quais são as palavras atrativas, pra gente poder ver. Não, quando tem essa classe de palavra, o pronome tem que vir antes do verbo. É o seguinte... Vem aqui pra minha telinha branca, pra você acompanhar comigo, que tá escrito aí, ó, piridonca. Você conhece uma piridonca? Sabe o que é isso? É uma mulher muito atraente. Atraente não, ela é atrativa, que é pra gente poder lembrar aqui das palavras atrativas. Estou testando a lousa pela primeira vez. Ó, deu certo. Piridonca, vou botar o coração ali da atratividade. Para você lembrar quais são aqui as palavras que vão fazer a próclise obrigatória. Esse P é de pronome. P de pronome. Aí tem os 4 tipos de pronome aqui. Pronome interrogativo, pronome relativo, pronome indefinido e pronome demonstrativo. Pode voltar aqui para mim, ó. 4 tipos de pronome: indefinido, relativo e interrogativo. Né, os 2 is aí não importa a ordem, eu tô falando de novo para você anotar, para você decorar isso aí, porque tem que saber de cabeça. Vou relembrar para você, um pronome indefinido é aquele que dá ideia vaga de quantidade ou de identidade. Então, muitos, poucos, todos, nenhum, ninguém, alguém, pronome indefinido. Pronome relativo, já sabe, evita a repetição do termo que ele retoma, e inicia a oração adjetiva. A moça a qual chegou, a blusa que comprei, aquela coisa toda. Cujo. Depois, interrogativo, são aqueles que puxam as respostas, né? Quem, quando, como, onde, perguntando, início de pergunta, exigindo resposta. E os demonstrativos,
Este, esse, aquele, aquela, isso, isto, que você já sabe, beleza? Então esses 4 tipos de pronome apenas serão atrativos. Volta pra lá, pro peridonca. O que vai ser esse O aqui? Esse O. Orações optativas. O que vai ser isso, gente? Orações optativas é o seguinte, quando você fala, você produz ali um discurso em que você deseja coisas boas, você faz votos a alguém. Então, ó, felicidades, tudo de bom, fique com Deus. Votos, bons votos. Se tiver pronome no meio dessa brincadeira, ele vai ter que vir antes do verbo. Vou te mostrar já já como é que é. Vamos voltar ali. N. N de palavra negativa. Então, não, nunca, jamais, sequer, nem. Palavras negativas também são atrativas. Nada. Depois vem o que? O C. Presta atenção. Conjunções subordinativas. Foca aqui, vou fazer igual o Marcelo Rezende. Foca aqui, por favor. Conjunções subordinativas. O que é isso? A integrante, que é aquela que você substitui pelo isso, e as adverbiais. Causa, consequência, condição, comparação, concessão, conformidade, tempo, proporção e finalidade. Essas são as subordinativas. Por quê? A oração adjetiva começa com o pronome relativo e o resto é coordenativo. Então, quem atrai o pronome para frente é a conjunção subordinativa apenas. E para fechar, esse azinho aqui, que é do advérbio, a palavra mais marrenta da gramática, é a palavra invariável, quer dizer, não vai para o feminino, não vai para o plural, não concorda com o substantivo, se relaciona apenas com um adjetivo, um verbo ou outro advérbio, indicando uma circunstância. Tempo, modo, intensidade, lugar, companhia, instrumento, aquela coisa toda que a gente já viu e já estudou também. Então você tem que saber quais são as palavras atrativas. São as palavras que compõem o peridonca para poder matar as questões. Olhou para a prova de concurso e viu que está falando de colocação pronominal, da posição do pronome, antes de ler as opções ou antes de marcar o certo e errado, você vai ali do ladinho, escreve ali o peridonca para poder lembrar quais são as palavras. Esse P é de quê? Pronome. 4 tipos de pronome. Indefinido, relativo, interrogativo e demonstrativo. O, de orações optativas, bons votos. N, palavras de negação, palavras que indicam não. C, conjunção. Qualquer conjunção? Não. Só as subordinativas. E A, advérbio, beleza? Decora e leva pra vida, porque é isso que vai fazer a diferença nas seguintes frases, por exemplo. Eu poderia dizer, vou começar com o pronome indefinido. O seguinte, alguém ligou-me. Alguém ligou-me, não posso. Por quê? Alguém é um pronome indefinido, ele puxa o pronome pra frente. Eu tenho que dizer como? Alguém me ligou? Tem que colocar o pronome lá na frente. Certo, pronome relativo. A moça que chegou... Não, melhor. A moça que ligou-te é ela. Eu posso dizer assim, que ligou-te? Além de ser feio, né, que parece que é outra palavra, é proibido. Porque não é a moça a qual, esse pronome não é relativo. Então tem que ser a moça que te ligou. Pronome pra frente do verbo, próclise obrigatória. Pronome interrogativo. Maria Bethânia poderia cantar Quem chamou-me? Não. Quer estragar, que eu adoro aquele Quem me chamou, né? Que ganha até carnaval aqui no Rio. Quem me chamou, porque o quem é pronome interrogativo, então ele tem que vir antes do verbo, beleza? Então, aquilo incomodou-me. Não, aquilo é pronome demonstrativo, então é aquilo me incomodou. Próclise obrigatória. Oração optativa. Deus abençoe-te. Jamais. Deus te abençoe. Esse T, né, que sai com som de ti. Palavras de negação. Nunca obedeci-lhe. Não, nunca indica uma negação. Então, eu nunca lhe obedeci. Conjunções subordinativas. Desejo que nos deixem em paz. Certinho, que nos deixem, o nos na frente do verbo. Agora eu poderia dizer, desejo que deixem-nos. Não. Esse que não é a conjunção integrante, desejo isso. Então ele atrai o pronome para frente. Por último, advérbio. Então, aqui, sinto-me em casa. Não. Aqui, me sinto em casa. O que é importante você entender aqui? Às vezes, o conceito vai bater aqui do peridonca um com o outro. Por exemplo, nada, além de ser uma palavra
que indica a negação, é um pronome indefinido. Nunca, além de indicar a negação, é um advérbio. Pode acontecer, não tem problema. É bom que você fique seguro dos dois lados, não tem problema algum, beleza? Então, se aparecer uma dessas classes de palavra, próclise obrigatória. Se não aparecer, nós temos as duas outras possibilidades, mesóclise e ênclise. Quando vai poder usar a mesóclise? É assim, quando quiser? Quero falar bonito agora, vou jogar um pronome aqui no meio do verbo. Não é assim, não. Só pode usar a mesóclise se não tiver a palavra atrativa, a palavra do peridônca antes, e se o verbo estiver ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente, amarei. Futuro do pretérito, amaria. Essas são as condições em que você pode usar ou deve usar a mesóclise, né? No caso, se tiver início de frase, é obrigatória a mesóclise. Por quê? Não pode começar. Não vai ter próclise. E o verbo tá no futuro, então você vai ter que colocar o pronome no meio do verbo mesmo. Então, amar-te-ia, caso permitisse, como eu já falei. Sentar-me-ei na cadeira assim que você chegar. E por aí vai. O que você faz? Você vai até o R do verbo, né? Amar, sentar, falar. Vai até o R, bota o pronome e no final a terminação, que vai ser ei ou ia e as flexões, né? Então, amar-te-ia, sentar-me-ei, que aí vai ficar bonitinho. Você vai usar isso aí em começo de frase ou após a pontuação. Tiver uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto continuativo, que vai dar início a uma nova frase, mesóclise, se os verbos estiverem no futuro. E a ênclise vai ficar para quem? Seguinte, se não tiver palavra atrativa, estiver começando a frase e o verbo não é de futuro, ênclise, né? Também não sobrou mais nada pra gente fazer aqui. Então, procurei-te ontem à noite. Por que procurei-te? Comecei a frase, não posso falar te procurei. O verbo é de passado, não posso usar procurei-te-ei, não vai rolar. Então, a única opção que tem é a mesóclise. Normalmente, acompanha também a questão de ordens, né? Diga-me, conte-me, fale-me, mas também tem a ver com o fato de que não pode começar com o pronome oblíquo. Então, acaba o verbo imperativo, não é futuro. Então, a ênclise acaba sendo a única opção. Mesma coisa, depois de vírgula, igual a mesóclise também, se não tiver jeito, pode usar tranquilamente. Beleza, galera? Não é difícil. Se você respirar fundo, vai dar tudo certo. Agora, deixa eu te explicar um bizu aqui sobre tempos compostos, né? Locuções verbais. Se você tiver locuções verbais, você vai ter o pronome, um verbo auxiliar, um verbo principal. Aí tem que saber onde encaixa esse pronome. O verbo principal da locução, ele pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Se ele estiver no infinitivo ou no gerúndio, tudo bem, tudo liberado. Você pode colocar o pronome oblíquo antes da locução, no meio da locução ou depois da locução. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui de gerúndio, mas vale para o infinitivo também. Ele me está ajudando, certo? Posso dizer também, ele está me ajudando, certo? Também posso dizer, ele está ajudando-me, tranquilo. O verbo principal tiver no infinitivo ou no gerúndio e não tiver a palavra atrativa, bagunça, é zona. Pode botar antes, no meio ou depois da locução. Se tiver a palavra atrativa, ainda tem duas opções. Primeira, respeita a atração e coloca o pronome antes da locução. Então, por exemplo, ele não me está ajudando, né? Teve o não, joga o pronome pra frente. Ou ainda, joga o pronome lá no final da locução, que essa atração não vai ter tanta força assim pra puxar. Como se escondesse aquele pronome da palavra atrativa. Ele não está ajudando-me. Pode ser também. Resumindo, o que não pode quando tem palavra atrativa? Deixar o pronome no meio, entre o verbo auxiliar e o principal. Aí não vai poder. Beleza? Isso quando for infinitivo ou gerúndio. E se for particípio, você tem que ficar atento, que é o que mais aparece em prova. Se for particípio, você vai fazer o seguinte, mesmas regras, porém, não existe possibilidade de deixar o pronome no final, depois da locução. Nem com palavra atrativa, nem sem. É proibido pronome depois da locução se o verbo principal estiver no particípio, tá? Então, por exemplo, ele me tem ajudado, certo? Ele tem me ajudado, certo? Ele tem ajudado-me, proibido, porque ficou o pronome no final, não vai rolar. E se tiver a palavra atrativa, só tem uma opção, aceitar essa atração, porque no meio não vai poder, né? Igual no gerúndio e no infinitivo, e no final nunca pôde, no caso do particípio. Então, ele não me tem ajudado, com particípio. Beleza? Não,
pronome oblíquo lá no final, depois da locução, não rola. Certo, galera? Regrinha, é uma aula decoreba, eu sei. Quanto mais exercício você fizer, mais craque você vai ficar. Você vai ver que as questões de concurso em geral, independente de banca, são bem repetitivas quanto a esse assunto. Vão pegar essas regrinhas e uma parte que é a seguinte, a pronúncia. A pronúncia também faz muita diferença. Às vezes você não tem uma regra de colocação pronominal, mas você evita uma pronúncia que vai causar ambiguidade. Pode acontecer também. Por exemplo, você sabe que não pode dizer viela, porque ela é pronome reto, não pode completar o sentido de verbo. Então você diz o quê? Eu a vi. Não tem palavra atrativa, você poderia dizer eu via também. Só que se você disser eu via, pode parecer, né, na pronúncia, que você não vê mais, que é o passado do verbo ver. Eu via, agora não vejo mais, entendeu? Então, para evitar o problema de pronúncia, a gente opta pela próclise. Não é obrigatória, mas ela é ideal, porque senão vai dar problema de comunicação. E o problema de comunicação, às vezes, ele é pior do que o problema de gramática, né? Porque se você falou errado, mas a pessoa te entendeu, beleza. Agora, você falou certo e a pessoa não te entendeu, não funciona o ato comunicativo. Então, prestem atenção nisso aí. Já caiu uma questão na prova da aeronáutica com uma música do Luan Santana? Aquela música Meteoro da Paixão, que ele fala: te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração você... Ai. Vocês sabem, né? Então, aí fala que te dei o sol, te dei o mar, fere a gramática, porque você não pode começar a frase com pronome oblíquo. Então tinha que ser o quê? Deite o sol, deite o mar. Porém, devido a um problema de pronúncia, como é música, é expressão artística, o compromisso é com a mensagem e não com a gramática, aconteceria um problema se ele respeitasse, né? O autor da música, que não é o Luan Santana, é o outro sertanejo. Depois eu vou lembrar, eu boto aqui no final na lista. Ele... Puxa, eu queria tanto lembrar. Ele pensou o seguinte, teoricamente ele pensou o seguinte, segundo a questão, né? A gente nem sabe o que ele pensou. Sorocaba, lembrei. Sorocaba, quem escreveu essa letra foi o Sorocaba. Aí... Se ele colocasse na gramática normativa, ficaria deite o sol, deite o mar, como se ele estivesse mandando o sol deitar e o mar deitar. Deite o sol, deite o... É ficar realmente bem ruim, né? Já tem gente que não gosta dessa música, eu adoro, sempre gostei, mas tem gente que não gosta. Se fosse assim, então, nem subia nas paradas, né? Foi a primeira do Luan. Então ainda bem que eles respeitaram a gramática aí. Presta bem atenção, entenda que português é isso, é tudo que está à sua volta. Tudo que a gente está estudando, você tem que aplicar no dia a dia para poder fixar de verdade, sabe? Uma música você escuta, uma coisa que alguém fala, a pessoa está falando, você está fazendo análise sintática da frase. A pessoa fala assim, fala aí meu querido, como é que você tá? Você fala, quem é o sujeito? Meu querido é o vocativo, entendeu? Não tem comunicação, você tá ali e tá estudando. Respira a sua aprovação com qualidade de vida, com as coisas que você gosta, com as coisas que te fazem feliz. Porque, como eu falei aqui no primeiro dia desse curso, se for para estudar e ser infeliz, é melhor você fazer outra coisa. Então assim, vai estudar, vai passar mais tempo do seu dia estudando do que fazendo qualquer outra coisa? Seja feliz estudando, seja agradecido por essa oportunidade. Muita gente queria estar no seu lugar, ter oportunidade de fazer essa prova, de se preparar como você está se preparando, ou como deveria estar. Então aproveita, agarra essa oportunidade com tudo que você tem. Porque a oportunidade que você tem hoje pode ser que semana que vem você já não tenha. A vida vira assim, bate um vento, que a gente não tem mais aquele tempo, aquela disponibilidade, ou aquele interesse. Então, se é isso que você quer hoje, faça isso dar certo hoje, tá bom? E eu tô contigo, você sabe, né? Não tem jeito, vai passar. Beijo!